Fala, meus queridos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de física? Então pega lá, Física A, apostila 3, aula 9. Então a gente vai iniciar essa apostila 3 com um conteúdo, galera, muito importante, que é o trabalho de uma força. Trabalho não é uma coisa nova para vocês, porque trabalho vocês já aprenderam lá no primeiro ano do ensino médio. Claro que vocês esquecem que é uma coisa que passou, mas de uma maneira geral, vocês, quando eu começar a minha aula, vocês vão ver que muitas coisas que eu vou falar, vocês vão acabar lembrando. E o trabalho ele é muito importante porque é uma grandeza que tem uma relação enorme com energia. E energia é uma das coisas que é mais cobrada nos vestibulares. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente está iniciando o estudo da energia e é um assunto que é muito cobrado, por isso vocês têm que saber. Então, até vou dar um conselho, que vocês peguem os exercícios dessa aula e que vocês destruam, que vocês tentem fazer todos na medida do possível, tá bom? Primeira coisa importante, quando a gente fala de trabalho, galera, eu sempre falo trabalho de uma força. Então vocês têm que tomar bastante cuidado com a maneira de se expressar. Porque não existe trabalho do João, trabalho do Pedro, trabalho da Maria. É sempre trabalho de uma força. Então, ou seja, tem que ser trabalho da força peso, trabalho da força normal, trabalho da tração, né, trabalho da força de atrito e assim por diante. Então é sempre trabalho de uma força, não é trabalho de uma pessoa. E para a gente poder entender trabalho, eu queria que vocês olhassem aqui para esse esqueminha. Ó. Então imagine que eu tenho uma caixinha aqui sobre uma superfície e eu quero deslocar essa caixinha desse ponto aqui para esse ponto aqui. Então vocês já sabem o que a gente precisa fazer para deslocar essa caixinha ao longo dessa superfície. Eu preciso aplicar uma força aqui nessa caixinha. Então, se eu aplicar uma força F aqui, eu vou conseguir deslocar a caixinha desse ponto para esse ponto. Então essa caixinha vai ter um certo deslocamento. Quando eu estou falando para vocês de trabalho, galera, eu estou falando de uma coisa que dentro da física a gente chama de produto escalar. Então o trabalho ele é definido dessa maneira aqui. Ó. Ele é um produto escalar da força vezes o deslocamento. Então a definição de trabalho ela é muito simples. Agora, se eu fosse explicar para vocês de uma maneira um pouquinho mais direta, não tão técnica, eu posso dizer para vocês que trabalho é uma medida de transferência de energia. É quanto de energia a força transferiu para eu poder deslocar aquele corpo naquela situação. Então, para a gente poder definir aqui, tem que lembrar que força é sempre Newton, deslocamento é sempre em metro, e Newton vezes metro aqui, se a gente fizesse análise dimensional disso, a gente ia ter as mesmas dimensões de energia. Portanto, o trabalho é joule no sistema internacional. Então, cuidar bastante, né, com o deslocamento, colocar sempre em metros, a força quase nunca a gente tem que converter a unidade, e o trabalho aqui em joule, tá bom? Então, a definição de trabalho, como vocês podem ver, é muito simples. Agora, galera, a coisa mais importante da aula aqui, preste atenção, pelo amor de Deus. Essa força, ela tem que ter a mesma direção do deslocamento. Ou seja, né, se a gente olhar para esse deslocamento aqui, ele aconteceu na horizontal. Então, quando a gente vai calcular o trabalho, a força que eu tenho que utilizar para calcular esse trabalho tem que ter a mesma direção do deslocamento, ou seja, tem que ser uma direção horizontal também. Então essa força aqui, você tem que adaptar ela conforme a situação. Por exemplo, tem uma outra força que eu não coloquei aqui que também está presente nesse movimento. Aqui, força peso. A força peso está aqui, na vertical para baixo. Veja, essa força-peso, ela não está realizando o trabalho nessa situação. Por quê? Porque ela está formando 90 graus com o deslocamento. Então, essa força F aqui, ela faz trabalho. Essa força-peso aqui não faz trabalho. Por quê? Porque ela está formando 90 graus com o deslocamento. Então, quando a gente fala em trabalho, não é porque tem força que tem que ter trabalho. Não é isso. Né? Às vezes as forças transferem energia para o corpo, às vezes não. Então, aqui essa força F transferiu. Agora, a força-peso aqui não. Então, muitas situações, quando vocês forem resolver os exercícios em casa, isso vai acontecer. A força vai estar ali, mas não quer dizer que ela realize trabalho. Então ela pode realizar, como não pode. Por isso, uma coisa muito importante da sala, eu queria passar para vocês que está aqui. Essa informação, ela é importantíssima. Forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Então, quando vocês forem estudar os exercícios em casa, se acontecer de vocês pegarem uma força assim que estiver inclinadinha, vocês têm que tomar
todo o cuidado do mundo para calcular o trabalho dessa força. Então, a primeira coisa aqui, ó, é decompor essa força naquelas componentes que vocês estão acostumados lá nas aulas do Afonso. Então, essa componente aqui, ó, é a componente Fx, que está na horizontal, e essa componente aqui, ó, que está na vertical, é o nosso Fy. Então, a gente tem duas componentes aqui. Se a gente olhar para esse esqueminha que eu fiz, ó, o meu deslocamento, ele também está aqui, ó, na horizontal. Então, você arrastou essa caixinha ao longo de uma superfície horizontal e ela deslocou um certo ΔS. Então, se a gente olhar e pensar nisso que está escrito aqui, ó, essa força não existe mais, porque eu já decompus ela. Essa força aqui, ó, é perpendicular ao deslocamento, então ela não faz trabalho. A força que vai fazer o trabalho aqui, ó, é o Fx. Por que ela é a força que vai fazer o trabalho? Porque é ela que está na direção do deslocamento. Então, se o deslocamento está na horizontal, eu preciso de uma força na horizontal para calcular o trabalho. Galera, gruda o olho aqui no quadro, ó. Então, se eu fosse calcular o trabalho aqui, ó, o trabalho ia ficar assim. Ele ia ficar o Fx, que é a componente na direção do deslocamento, vezes o deslocamento. Eu aplicaria a definição de trabalho dessa maneira aqui, ó. O problema é o seguinte, ó. Vamos lembrar das aulas de vetor do Afonso lá. Quem que é o Fx? Quem que é o Fx? Me ajudem. Pensaram? Então, olha aqui, ó, macetinho do bem, né? O Fx está encostado no ângulo. Então, se o Fx está encostado no ângulo, o Fx é o F cosseno de θ. Então, para eu achar o Fx, eu tenho que pegar essa força aqui e multiplicar pelo cosseno, né? Isso aqui é cateto adjacente. Então, se eu trocasse o Fx aqui, ó, nessa expressão, eu chegaria nisso daqui, ó. Trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ó. Então, muitos livros de física trazem essa fórmula aqui quase que pronta para vocês utilizarem. Galera, eu estou mostrando por que ela é dessa maneira. Então, quando a gente entende a definição de trabalho, você tem que entender isso daqui, ó. Força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Quando você bate o olho e vê que a força não tem a mesma direção do deslocamento, você tem que achar a componente que está na direção do deslocamento. Então, eu achei o Fx. O Fx está na direção do deslocamento. Então, no lugar dessa força aqui, eu coloco o F cosseno. Então, F, ΔS cosseno, é o cálculo do trabalho por uma força que está inclinadinha. Tudo bem? Agora, veja que coisa interessante. Quando a gente fala de trabalho e fala de uma medida de transferência de energia, a gente pode imaginar que tem situações que a força acrescenta, né, quer dizer, dá mais movimento para o corpo, e tem situações, por exemplo, que a força tira o movimento do corpo, né? Então, por exemplo, quando você pisa no freio do carro, né, o carro começa a retardar o movimento, começa a diminuir a velocidade. Então, existem forças que têm a mesma direção, o mesmo sentido do deslocamento, e tem forças que têm a mesma direção, só que sentido oposto ao deslocamento. Então, a gente acaba criando uma situação de ter dois tipos básicos de trabalho. Quais são esses dois tipos? Então, a gente tem o trabalho motor e o trabalho resistente. Galera, basicamente eu posso dizer para vocês que trabalho motor é quando o trabalho ele é positivo. Trabalho resistente é quando o trabalho é negativo. Agora, para a gente poder entender quando que ele é mais e quando que ele é menos, ó, vamos usar essa figurinha aqui, que é a mesma que está ali, ó, que eu acabei de explicar para vocês. Então, vejam só. Eu tenho aqui um ângulo, certo? E eu tenho uma força F aqui, e eu tenho que decompor essa força na direção do deslocamento. Então, o que acontece? Toda vez que esse ângulo θ aqui, ó, ele for maior ou igual a 0 grau e menor que 90 graus, esse trabalho aqui vai ser motor. Então é fácil de você perceber, ó. Quer dizer, galera, é basicamente se a força ocupasse o primeiro quadrante, né? Se a gente pensar naquele ciclo trigonométrico lá, entre 0 e 90. Não pode ser 90, galera, eu não posso colocar igual a 90, porque se a força, né, se o ângulo aqui fosse de 90 graus, essa força seria perpendicular ao deslocamento, considerando o deslocamento aqui, ó, na horizontal. Então, se essa força formasse 90 graus com o deslocamento, você não teria trabalho. Então, eu não posso colocar igual a 90. Então, entre 0 e 90, a força vai ter o mesmo sentido do deslocamento. Aí o trabalho vai ser motor. Agora, se a gente imaginasse o corpo deslocando aqui para a direita e essa força lá para a esquerda, né, lá para a esquerda, você teria um trabalho resistente. Então, quer dizer o seguinte, quando o ângulo aqui, ó, ele for maior que 90 graus, menor ou igual a 180 graus,
o trabalho vai ser resistente. Então pensa comigo, ó. Pensa comigo o que é isso aqui de 90 a 180. Galera, mesma coisa, não pode ser 90 graus, porque senão o trabalho seria zero. E ele pode ser 180 graus. O que seria 180 graus? É quando o deslocamento está para a direita e a força está para a esquerda. Aí entre direita e esquerda você teria um ângulo de 180 graus. Então vejam só, 180 graus pode ser, mas não pode ser o 90. Isso aqui, galera, seria o segundo quadrante lá do arco trigonométrico. E aí, se você imaginar o segundo quadrante lá, o cosseno, o danado, ele é negativo no segundo quadrante. Então, quando você pega qualquer valor de cosseno nessa faixa aqui, ó, o cosseno ele tem que dar negativo. Por isso que o trabalho é resistente. Entenderam a ideia? Ó, tem que puxar lá com a matéria da Ana. Pegar a trigonometria da Ana e imaginar. Então, se esse cosseno aqui ó, ele é positivo, o trabalho é motor. Se esse cosseno aqui é negativo, o trabalho é resistente. Tá bom? Trabalho motor, galera, é como se a força desse energia para o corpo. Trabalho resistente é como se a força tirasse energia para o corpo. Tudo bem? Então, sempre pensando naquele esqueminha lá de transferência de energia. Outra coisa bem importante nessa aula, galera, é que eu acabei colocando para vocês a definição de trabalho e eu não falei uma coisa que vai acontecer muitas vezes nessa aula. Então, deixa eu explicar para vocês. Vamos voltar aqui no primeiro quadrinho, ó. Quando a gente define trabalho, e eu digo para vocês que o trabalho é um produto escalar de força vezes o deslocamento, essa força aqui, meus queridos, essa força aqui, ela tem que ser constante. Ela tem que ser constante. Então você não pode ficar colocando uma força variável aqui nessa expressão, porque senão você vai encontrar vários valores de trabalho. Então essa força aqui sendo constante, eu vou usar essa fórmula sempre que ela não mudar. Agora, e se por acaso a gente tiver uma situação em que a força seja variável? Tá bom? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, existe uma outra coisa para trabalho, galera, que é trabalho de uma força variável. Então, é uma força que pode mudar com o passar do tempo. Então, por exemplo, esse gráfico que eu mostrei aqui para vocês, ó. Toda vez que a gente fala de trabalho de uma força variável, galera, eu tenho que dar um gráfico. E não vai ser qualquer gráfico que eu vou dar para vocês, ó. Tem que ser um gráfico da força pelo deslocamento. Tá bom? E aí você vê que a força está em F1, aí quando o corpo desloca uma certa quantia aqui, ó, a força aumenta para F2. Então essa força aqui, ó, né, ninguém nega que ela está variando, que ela está mudando. Então como é que você pegaria, por exemplo, a fórmula que eu passei lá no comecinho e aplicaria a fórmula aqui? Não tem como. Não tem como. Então se a gente está falando de trabalho aqui de força variável, galera, só vai ter uma maneira de você encontrar esse trabalho aqui, ó. Você precisa pegar a área aqui abaixo da curva, ou seja, isso daqui, ó. E isso aqui vai ser o meu trabalho. Então o trabalho nessa situação aqui, ó, ele vai ser igual à área do gráfico, tá bom? Claro, né? Claro, galera. Essa força ela pode estar para cima do eixo, e aí essa força aqui ela é positiva. Essa força pode estar para baixo do eixo, aí ela é negativa. Então, quando a gente pensa no gráfico, você também pode ter trabalho motor e também pode ter trabalho resistente. Você tem que tomar bastante cuidado quando você for resolver os exercícios. Então, isso aqui pode estar para cima do eixo, pode estar para baixo do eixo. Trabalho pode ser mais ou pode ser menos, mesmo imaginando o gráfico. Tá bom? Então essa é a ideia básica do trabalho. Eu acho que o que vocês têm que aprender, têm que entender de trabalho, galera, realmente é isso. Então você precisa pegar a força e multiplicar pelo deslocamento. Mas eu só vou fazer isso quando a força estiver na mesma direção do deslocamento. Então, quando você estiver estudando, você tem que pensar assim, para onde está o meu deslocamento? Ah, está na horizontal. Então a força tem que estar na horizontal. Aonde está o meu deslocamento? O meu deslocamento está na vertical. Ah, então a força tem que estar na vertical. Você não pode sair por aí calculando o trabalho, porque às vezes a força está ali, ela não faz trabalho. Né? Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso. Por exemplo, quando a gente tem uma resultante centrípeta. Resultante centrípeta é aquela força aquela resultante que é responsável por um movimento circular. E se você imaginar, a resultante centrípeta ela sempre vai formar 90 graus com o vetor de velocidade. E aí, galera, a resultante centrípeta é uma resultante, por exemplo, que não faz trabalho. Então tomar bastante cuidado, tem situações em que a força está ali, mas não existe trabalho. Quer ver outro exemplo? Ó? Vocês vão encontrar muito isso nos exercícios para casa. Vamos pensar aqui, ó, volta aqui um pouquinho. Né? Volta aqui um pouquinho. Ó. Vamos pensar nessa força aqui. Ó.
A força-peso, desde o primeiro ano do ensino médio, vocês aprendem que ela está na vertical. Então, sabe quando que a força-peso vai fazer trabalho? Quando o corpo subir ou descer. Então, se você perceber que o corpo tem um deslocamento vertical, a força-peso vai fazer trabalho. Agora, se você deslocar esse corpo aqui na horizontal, sabe quanto vai ser o trabalho da força-peso? 0. Então, veja, se tem um corpo, tem massa, né, tem a força-peso. A força-peso sempre faz trabalho? Não. Não. Vai depender da situação, vai depender do deslocamento. Então, se o deslocamento for horizontal, a força-peso não faz. Agora, se o deslocamento for vertical, aí a força-peso vai fazer trabalho. Então, você tem que estar muito clara essa ideia na tua cabeça, que quando a gente vai calcular trabalho, essa força precisa ter a mesma direção do ΔS. Senão, meus queridos, não tem trabalho. Tudo certo, então? Beleza? Outra coisa, só para acabar aqui, para a gente poder partir para os exercícios. Meus queridos, cuidado com coisas que vocês veem na internet, por exemplo, que força de atrito sempre faz trabalho resistente. Cuidado com isso. Tem situações que a força de atrito está no mesmo sentido do movimento do corpo. Então, não é sempre que a força de atrito faz trabalho resistente. A força de atrito também pode fazer trabalho motor. Cuidem bastante com isso, né? Porque parece que tem umas frases prontas na internet, assim, que a força de atrito sempre faz trabalho negativo. Não é sempre. Tem algumas situações, alguns casos, que ela pode fazer trabalho motor, tá bom? Vocês vão encontrar exercício assim também para casa. Beleza? Então peguem lá a apostila de vocês. Vamos fazer 2 exercícios aí para fixar o conteúdo. Nesse exercício, ainda ficou um pedacinho da teoria que eu não pude falar para vocês. Eu vou aproveitar o exercício e vou falar no final dele, tá bom? Então prestem bastante atenção. Ele diz assim: um corpo de massa igual a 10 quilos, mostrado na figura, recebe a ação das forças indicadas e se desloca 10 metros da horizontal para a direita. Os trabalhos realizados pelas forças F, P, N e FA valem respectivamente. Então ele quer saber o trabalho dessas 4 forças que aqui no meu desenho eu coloquei em amarelo. Galera, a gente tem que ser muito prático aqui, ó, e olhar para esse exercício com bastante cuidado. Por quê? Porque o cara deu um vetor de deslocamento na horizontal para a direita. Então, pela definição que eu dei para vocês de trabalho, só vão realizar trabalho aquelas forças que estiverem na horizontal. Então, se o meu deslocamento está na horizontal, as forças na horizontal é que realizam trabalho. Essa aqui, galera, eu sei que ela não está na horizontal, mas ela tem uma componente que está na horizontal. Então tem que tomar bastante cuidado. Agora, se a gente pegar a força-peso, ó, e a força normal, são 2 forças aqui na vertical. Então, como o meu deslocamento está na horizontal e essas 2 forças aqui, ó, estão na vertical, eu posso falar para vocês já para começar o exercício que o trabalho da força normal aqui, ó, é 0 e o trabalho da minha força-peso também é 0, ó. Então, nem a normal, nem a força-peso fazem trabalho. Então, veja que interessante, né? É o que eu falei para vocês sem parar quando eu dei o conteúdo ali. Não é porque existe força que tem que ter trabalho. Então, às vezes, a força está ali, mas não faz trabalho. Para fazer trabalho, tem que ter a mesma direção desse cara aqui, tá bom? Essa força F, galera, ela faz trabalho. Como ela está inclinada, como é que a gente vai calcular o trabalho dessa força F aí, ó? Então, o trabalho dessa força F vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, o trabalho da minha força F aqui, ó, vai ficar assim. Vai ser a minha força F que vale 100, ganhei no enunciado. O meu deslocamento, que o cara disse que vale... Onde é que está o meu deslocamento? Meu deslocamento, eu anotei aqui, ó. Passou batido. Quanto é o meu deslocamento? Ele falou que o deslocamento é 10 metros. Vamos anotar aqui, ó, para não esquecer. Então está no enunciado, deslocamento 10 metros. Vamos colocar aqui. E o cosseno também ganhei, ó, 0,8. Então se a gente fizer essa continha aqui, ó, 10 vezes 0,8 é 8. 8 vezes 100 vai dar 800. E a unidade de trabalho, joule. Tudo bem? Qual é a outra força, galera, que está na direção do deslocamento? Ó? É essa força FA, que provavelmente é a força de atrito. Então, nesse caso ali, ó, o trabalho da força FA é mais simples. Ó. É só pegar o FA vezes o ΔS. Por que eu não estou colocando o cosseno aqui? Ó? Eu expliquei para vocês no conteúdo. Por quê, galera? Porque essa força FA, ela já está na direção horizontal. Então, ó, deslocamento na horizontal, força FA na horizontal, não precisa decompor, não precisa colocar o cosseno.
Então aqui é mais simples, ó. O trabalho dessa força FA, portanto, vai ficar a força FA, que é quanto? 20. E o deslocamento, que é 10. E aí, 20 vezes 10, isso aqui vai dar 200 joules. Agora, para um pouquinho, e vamos dar uma pensada numa coisa aqui, ó. Eu não disse para vocês que existem dois tipos de trabalho? Trabalho motor e trabalho resistente? Quando a gente pega... Meus queridos, olha aqui, ó, deixa eu pegar um giz coloridinho. Quando a gente pega essa força F aqui, ó, e decompõe ela vai ter duas componentes. Então ela vai ter uma componente que está aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, e ela vai ter uma outra componente, ó, que está aqui, ó, que é uma componente que forma 90 graus com o deslocamento, que é o FY, e que, portanto, não faz trabalho. Então essa componente aqui não faz trabalho. Agora essa componente faz. E o interessante é que essa componente tem o mesmo sentido do deslocamento. Então esse trabalho dessa força aqui, ó, ele é motor. Então esse trabalho aqui, ele é positivo. Agora, meus queridos, o deslocamento está para a direita. A força FA está para a esquerda. Então forma 90 graus com o deslocamento. E eu até expliquei isso para vocês, né? Cosseno de 180 graus é menos 1. Então essa força aqui, ela não pode fazer trabalho motor, ela tem que fazer trabalho resistente. Então é um trabalho negativo. Então veja, aqui eu já encerrei o exercício, ó. Eu tenho o trabalho da normal, que é 0, o trabalho da força peso, que é 0, o trabalho da força F, que é mais 800, o trabalho da força FA, que é menos 200. Se eu não me engano aí, o gabarito correto dessa questão é a letra D. Tá bom? Mas eu vou fazer uma OBS com você aqui, ó. Uma OBS. E se eu pedisse para vocês, né? Se eu pedisse para vocês o trabalho da resultante, trabalho da força resultante, será que você precisava encontrar a força resultante para poder encontrar esse trabalho e multiplicar pelo deslocamento? Galera, até pode. Mas entendam, a gente está falando de energia. Então eu estou falando para vocês do trabalho. E energia é uma grandeza escalar. E o trabalho também é um produto escalar. Então, você não tem que ficar se preocupando com o vetor trabalho, porque ele não existe, porque ele é uma grandeza escalar. Então, quando você quiser encontrar o trabalho resultante, basta você pegar e fazer uma soma algébrica dos trabalhos. Então, se você pegasse mais 800 com menos 200, você encontraria o trabalho da força resultante, que é mais 600. Então, quando a gente quer o trabalho da força resultante, basta você somar os trabalhos. Então, você ia somar o trabalho dessa força F mais o trabalho da força FA. Então, o trabalho da minha resultante aqui, ó, ficaria assim, ficaria 800 menos 200, e esse trabalho aqui da resultante ficaria mais 600. Eu sei que o exercício não pede, galera, mas eu estou calculando com vocês para ficar, né, para ficar claro isso daqui. Então, faltou essa partezinha do conteúdo lá, que eu não trabalhei com vocês na teoria, mas está explicado como é que faz no exercício. Então, quando a gente vai encontrar trabalho resultante, é só fazer uma soma algébrica, porque trabalho é uma grandeza do tipo escalar. Tudo bem? SUS, vamos mais um? 9 e 11, pega lá a apostila de vocês. Vamos ver o que diz o enunciado da questão 9 e 11. Então, essa questão 9 e 11, ela diz assim, ó. Uma caixa inicialmente parada sobre uma superfície horizontal é arrastada na direção de uma força F, cujo módulo varia com a posição X da caixa, de acordo com o gráfico. O trabalho realizado pela força F no deslocamento de 20 metros vale em joules igual a... Então ele falou que essa aqui é uma força na direção do deslocamento. Ele me disse que isso aqui, ó, é a posição da caixa. Então você percebe aqui, ó, que a caixa está na posição 0, depois ela deslocou 10 metros, depois ela deslocou aqui, ó, para a posição 20. Então ela deslocou mais 10 metros. E aí você vê que essa força, ora aqui ela era 8, aqui, ó, ela já é 4, e aqui ela ficou constante. Então, de alguma maneira, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente percebe que a força, ela variou. Então, se a força variou, eu preciso encontrar o trabalho dessa força. Como é que eu faria para encontrar o trabalho? Eu ia determinar essa área aqui, ó. Toda ela, até o final. Tá bom? Toda essa área aqui vai me dar o trabalho. Meus queridos, como são duas superfícies aqui, ó, eu vou chamar esse pedacinho aqui de trabalho 1, que é a área de um trapézio, esse pedacinho aqui, ó, de área 2, que é a área de um retângulo.
Então eu vou calcular essa área aqui, mais essa área aqui, vou somar e vai me dar o trabalho total, tá bom? Então, praticamente o exercício já acabou. O meu trabalho vai ficar assim. Área de um trapézio, base maior, que é esse pedação aqui, ó, base menor, que é esse pedacinho, e isso aqui é a altura. Então a base menor é paralela à base maior. Então a minha base maior aqui, ó, meus queridos, é 8. A minha base menor, que é esse pedacinho aqui, ó, é 4. A minha altura, que é esse pedaço aqui, ó, é 10. Então base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Mais esse retângulo aqui, ó. Então esse pedacinho aqui vale quanto? 4. E esse pedaço aqui, ó, de 10 até 20, 10, que eu coloco aqui. Então o meu trabalho vai ficar assim, ó. 8 mais 4 dá 12, 12 vezes 10 dá 120, dividido por 2 dá 60. E 4 vezes 10, 40. Portanto, o trabalho associado a esse deslocamento, 100 joules. Está aí a resposta da questão 911. O gabarito correto é a letra A. Tá bom? Então, são 2 exercícios que a gente fez, galera, bem importantes aí. O restante vocês dão uma olhada e depois, se tiverem dúvida, vocês me perguntem. Vocês vão ter um pouquinho de dificuldade na questão 915, mas ela é uma questão, assim, bastante interessante. Ela é meia linha de conta. Meia linha de conta, mas é uma questão para vocês pensarem um pouquinho a respeito aí do conteúdo, tá bom? Meus queridos, tudo de bom, um abraço e até a próxima. Tchau.